Olá, meu nome é Luiz Henrique Alves Gratão e hoje vou apresentar uma revisão sistemática sobre a vacinação profilática contra HPV para a prevenção do câncer cervical e suas lesões precursoras. Essa revisão foi publicada na Cochrane, uma das fontes mais respeitadas para revisões sistemáticas na área da saúde. O objetivo principal é avaliar a eficácia e segurança das vacinas contra o HPV na prevenção de lesões cervicais precursoras do câncer do colo de útero. Vamos entender melhor essa relação ao longo da apresentação. Esse é um trabalho de FC4 do professor Antônio José Grande. O HPV, ou papilomavírus humano, é um vírus sexualmente transmissível, extremamente comum, especialmente entre os jovens. A maioria das infecções pelo HPV é eliminada naturalmente pelo sistema imunológico, mas algumas persistem e podem levar a lesões no colo do útero. Dentre os vários subtipos do vírus, os tipos 16 e 18 são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de câncer cervical em todo o mundo. Essas infecções podem causar alterações celulares que, se não forem detectadas e tratadas a tempo, podem evoluir para câncer. A vacinação preventiva funciona induzindo a produção de anticorpos contra esses subtipos mais perigosos do HPV, reduzindo drasticamente o risco de infecção e, consequentemente, de câncer cervical. A principal questão que motivou sua revisão sistemática foi: a vacinação contra HPV pode prevenir o desenvolvimento de lesões precursoras do câncer cervical e do próprio câncer? Além disso, quais os possíveis riscos envolvidos na imunização? Responder a essa pergunta é fundamental para entender a real importância da vacinação e embasar as políticas de saúde pública voltadas à prevenção do colo de útero. O pico utilizado na revisão sistemática teve como a população adolescentes e mulheres de 15 a 26 anos, que são negativas para HPV antes da vacinação. A intervenção Vacinas que vacinas contra o HPV, pelo menos uma dose de vacinas bivalente ou quadrivalentes, a comparação com placebo e os desfechos foram lesões cervicais precursoras, efeitos adversos e desfechos obstétricos. Para responder essa questão, os pesquisadores realizaram uma busca sistemática nas bases de dados Medline, Cochrane e Based. Foram selecionados apenas ensaios clínicos randomizados, considerados o padrão ouro em pesquisa médica, que compararam a eficácia e a segurança das vacinas contra HPV com placebo ou outras vacinas de controle. Além disso, os pesquisadores usaram a metodologia Cochrane e o sistema GRADE para avaliar a qualidade das evidências, classificando os estudos de acordo com seu rigor científico e a confiabilidade de seus resultados. A busca no Medline, Embased e Central resultou em 1.685 registros, complementados por 112 citações de revisões publicadas anteriormente, recuperadas do Scopus e relatórios da base de dados bibliográfica pessoal Cervix, totalizando 1.797 registros. Após a eliminação de 34 duplicatas, 1.763 referências foram consideradas, das quais 1.617 puderam ser excluídas com base no título ou nos objetivos descritos no resumo. A leitura completa dos resumos e materiais de 146 artigos permitiu a exclusão de 90 relatórios. Finalmente, 56 referências relevantes descrevendo características e resultados de 26 ensaios clínicos randomizados foram selecionados para esta revisão. A recuperação e seleção dos estudos foram resumidos no fluxograma Prisma
apresentado nesse slide. Além disso, foram incluídos dois relatórios de análises agrupadas de ensaios clínicos randomizados incluídos com dados originais. Uma preocupação comum em revisões sistemáticas é o risco de viés nos estudos incluídos. Neste caso, foi identificado que a maioria dos ensaios foi financiada pelos fabricantes das vacinas. Apesar disso, os autores da revisão avaliaram criteriosamente a metodologia dos estudos e concluíram que a maioria deles apresentava baixo risco de viés, garantindo que os resultados fossem confiáveis. Isso significa que as evidências obtidas são robustas e podem ser usadas com segurança para orientar políticas de saúde pública. Analisando os principais resultados, as evidências e impactos da vacinação, tem-se na figura 12 apresentada nesse slide a proteção contra o CIN2+, associado ao HPV-16 e 18. O CIN2+, é um tipo de lesão cervical pré-cancerosa. Os resultados principais observados foram: o risco relativo geral foi de 0,07, intervalo de confiança de 0,04 a 0,13, mostrando uma redução significativa no risco de CIN2+, em mulheres vacinadas. Para mulheres que receberam 3 doses, o risco relativo foi de 0,06, intervalo de confiança 0,03 a 0,14. E para quem recebeu 1 ou 2 doses, o risco relativo foi de 0,08, intervalo de confiança de 0,03 a 0,23. Todos os intervalos de confiança não cruzam a linha do 1, indicando que a intervenção da vacina é altamente eficaz na prevenção dessa lesão pré-cancerígena. Em suma, a vacinação reduz em mais de 90% o risco de lesões cervicais associadas ao HPV-16 e 18, reforçando sua eficácia na prevenção de câncer cervical. Nessa segunda análise, avaliamos o impacto da vacinação contra outro tipo de lesão pré-cancerosa, cervical, que seria o CIN3+. O resultado foi similar: nenhuma das mulheres vacinadas desenvolveu CIN3+, enquanto 44 mulheres do grupo placebo tiveram a lesão. Esses dados reforçam também que a vacinação contra HPV não só reduz significativamente a incidência de lesões pré-cancerosas, mas como protege contra os tipos de HPV mais comuns associados ao câncer cervical. Analisando de forma profunda, na análise 1.3, foram comparados, portanto, mulheres vacinadas e não vacinadas que não tinham infecção prévia pelo HPV de alto risco. Nenhuma das mulheres vacinadas desenvolveu CN3+, 71 mulheres do grupo placebo apresentaram essa lesão. O risco relativo foi de 0,01, intervalo de confiança 0,0, 0,0 até 0,1, indicando uma redução de 99% no risco de desenvolvimento do CN3+, associado ao HPV 16 e 18. Já na análise abaixo, 1.4, assim como acabei de falar, também nenhuma mulher desenvolveu CN3+, enquanto 44 mulheres do grupo placebo apresentaram a lesão. O risco relativo foi de 0,01, intervalo de confiança 0,0, 0,0 a 0,18, e mostrando uma redução significativa no risco. Logo, percebe-se que ambas as análises demonstraram que a vacina contra HPV é altamente eficaz na prevenção das lesões cervicais graves.
Já outro resultado, na figura 10, mostra análise de sensibilidade sobre os efeitos adversos graves. O objetivo foi avaliar o risco de eventos adversos graves entre vacinadas e o grupo placebo, utilizando dados de estudos publicados em periódicos revisados por pares. Os resultados principais foram: o risco relativo geral foi de 1,01, com intervalo de confiança de 0,95 a 1,06, indicando nenhuma diferença significativa no risco de eventos adversos graves entre os grupos vacinados e placebo. Quando analisados separadamente, os resultados para as vacinas monovalentes, bivalentes e quadrivalentes também não mostraram aumento significativo no risco. A heterogeneidade foi baixa e quadrada igual 12%, indicando que os estudos são relativamente consistentes entre si. Em suma, a vacinação contra HPV não aumentou o risco de eventos adversos graves em comparação ao placebo. Outro resultado do estudo, na figura 8.2, mostra a comparação de abortos espontâneos e induzidos entre grupos. O objetivo foi avaliar se a vacinação contra HPV aumenta o risco de abortos espontâneos ou induzidos. Resultados principais: o risco relativo foi de 0,88, intervalo de confiança 95%, de 0,68 a 1,14, sugerindo a ausência de diferença estatisticamente significativa entre grupos vacinados e placebo. A heterogeneidade foi alta e quadrada igual a 78,1%, o que indica que a variabilidade significativa entre os estudos. Alguns estudos individuais apresentaram intervalos de confiança amplos, o que reduz a certeza dos resultados. Em suma, não há evidência de que a vacinação contra HPV aumente o risco de aborto espontâneo ou induzido, mas há incerteza devido à heterogeneidade entre os estudos. Apresentando o gráfico com o título Redução das lesões cervicais com a vacinação contra HPV, vamos observar um dado essencial para entender o impacto da vacinação na prevenção do câncer cervical. Esse gráfico ilustra a redução das lesões cervicais de alto grau, do tipo CIN2+ e 3+, em mulheres que receberam a vacina contra HPV, em comparação àquelas que não foram vacinadas. À esquerda, podemos ver as taxas de lesões cervicais em mulheres não vacinadas. Como podemos observar, entre essas mulheres, a incidência de CN2+ foi de 164 casos por 10 mil mulheres, enquanto a de CN3+ foi de 70 casos por 10 mil mulheres. Agora, quando olhamos para a direita do gráfico, vemos o impacto da vacinação. As taxas caem drasticamente. O número de casos de CN2+ reduz para apenas 2 casos por 10 mil mulheres, e o de CN3+ chega a zero. Esses dados reforçam que a vacinação contra HPV é altamente eficaz na prevenção das lesões pré-cancerosas, que podem evoluir para câncer cervical. Além disso, quanto mais cedo a vacinação ocorre, maior a proteção, principalmente em mulheres que ainda não foram expostas ao HPV. A escala GRADE é um sistema utilizado para avaliar a qualidade de evidência em revisões sistemáticas e formular recomendações na prática clínica. Ele A escala considera vários fatores para classificar a certeza de evidência em 4 níveis: alta, moderada, baixa e muito baixa. A escala GRADE avalia 5 critérios principais que diminuem a qualidade da evidência: risco de viés, inconsistência, indirecionalidade, imprecisão, viés de publicação. E 2 fatores que podem aumentar a qualidade da evidência: grande magnitude do efeito e gradiente dose-resposta. No estudo avaliado da revisão da Cochrane sobre a vacina contra HPV, a escala GRADE foi utilizada para avaliar a certeza dos achados. Então, teve alta certeza para a redução do carcinoma do tipo 2 em mulheres HPV negativas,
moderada certeza para redução de CIN2 em mulheres mais velhas. Em relação aos efeitos adversos graves, há baixa certeza dos estudos devido à imprecisão e heterogeneidade deles. Em relação às causas, aos desfechos obstétricos, tem-se que a vacinação contra o HPV não aumentou significativamente os riscos obstétricos. No entanto, os dados sobre natimortalidade e anomalias congênitas são menos robustos, exigindo melhores e mais estudos para maior certeza. As principais conclusões e os próximos passos. Com base em evidências de alta qualidade, a vacinação contra HPV se mostrou altamente eficaz na prevenção de lesões cervicais precursoras do câncer de colo de útero. Os dados demonstram que quanto mais cedo a vacinação é realizada, maior o benefício, especialmente para as mulheres que ainda não foram expostas aos vírus. Estudos futuros devem focar no monitoramento de longo prazo para avaliar o impacto da vacinação na redução de casos de câncer cervical, além de investigar a segurança da vacina, especialmente em populações específicas, como mulheres mais velhas e gestantes. Portanto, a vacinação contra HPV é uma ferramenta essencial na prevenção do câncer cervical. Os dados apresentados mostram que vacinar jovens antes da exposição da HPV pode reduzir drasticamente a incidência de lesões cervicais de alto grau e potencialmente do próprio câncer. Logo, é fundamental incentivar a adesão à vacina, tanto por meio de políticas públicas quanto pela conscientização da população. Muito obrigado pela atenção. Essa foi a referência utilizada no estudo. Para quem tiver interesse em acessar a revisão sistemática, obrigado.